Tudo parecia estar no lugar. Edu Guedes, um dos rostos mais queridos da televisão brasileira, vivia uma fase iluminada. Programas de sucesso, o carinho de milhares de fãs espalhados pelo país, e ao seu lado, Ana Hickman, companheira de vida, de sonhos e de planos para o futuro. Amor, cumplicidade e sorrisos sinceros marcavam esse momento especial. Mas então, tudo mudou. O que começou como uma simples dor abdominal logo se transformou no pior pesadelo. O diagnóstico veio como um golpe duro: câncer no pâncreas. Uma notícia devastadora, uma doença silenciosa e implacável. E a partir daí começou uma verdadeira corrida contra o tempo. Edu foi internado às pressas. Em questão de horas, passou por uma delicada cirurgia de emergência que durou 6 longas horas. Do lado de fora, o Brasil inteiro aguardava. A apreensão era visível. As redes sociais se encheram de orações. As mensagens de apoio não paravam de chegar. Um país inteiro segurava o fôlego. Então, o silêncio foi quebrado. Com os olhos marejados e a voz embargada, Ana Hickman se pronunciou: "Continuem rezando." Essas palavras ecoaram nos corações de milhões, porque esta história vai muito além de um boletim médico. É uma história de amor verdadeiro em meio à dor, de fé inabalável diante do medo e de esperança, mesmo quando tudo parece desmoronar. É também sobre como um simples gesto, uma mensagem, uma prece, podem se tornar o combustível de quem está travando a batalha mais difícil de sua vida. O que você vai ver agora não é apenas uma notícia. É um retrato humano, real e emocionante. É sobre Edu Guedes. É sobre Ana Hickman. É sobre todos nós. É uma história real comovente, humana, e você precisa ver até o final. Ninguém esperava. Edu Guedes, conhecido por seu sorriso fácil, receitas saborosas e presença constante nas manhãs da televisão brasileira, viveu nas últimas semanas um dos momentos mais difíceis de sua vida. Aos 51 anos, o apresentador foi diagnosticado com câncer no pâncreas, uma notícia que abalou não só sua família e amigos, mas também milhares de fãs em todo o Brasil. A confirmação veio por meio de uma nota oficial da assessoria de imprensa, divulgada no fim de semana, pegando a todos de surpresa. Tudo começou de maneira aparentemente simples. Edu começou a sentir dores abdominais intensas, algo incomum para alguém que sempre se mostrou cheio de energia e vitalidade. Inicialmente pensou-se que fosse uma infecção leve, talvez algo ligado aos rins, já que ele vinha enfrentando algumas crises renais nos últimos meses. Mas o desconforto não passou. Pelo contrário, se intensificou. Preocupado, Edu procurou atendimento médico. Foi internado às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, uma das instituições mais renomadas do país quando se trata de medicina de alta complexidade. Lá, após uma bateria de exames de imagem e laboratoriais, os médicos descobriram que a infecção estava associada a um problema maior. Durante as investigações clínicas veio a surpresa: um nódulo suspeito no pâncreas. A partir desse momento, tudo mudou. O que era para ser um tratamento comum de infecção passou a ser uma luta contra o tempo. Os médicos agiram rapidamente. Edu foi submetido a várias cirurgias de emergência nos dias seguintes. O quadro exigia intervenção imediata. A infecção inicial foi controlada, mas a presença do nódulo no pâncreas levantou o alerta vermelho. A possibilidade de se tratar de um tumor maligno era real, e precisava ser confirmada com exames mais profundos. A equipe médica responsável pelo caso optou por uma abordagem cirúrgica. O objetivo era claro: remover os nódulos suspeitos e realizar uma biópsia detalhada para determinar a natureza da lesão. A cirurgia, considerada de alta complexidade, foi realizada no centro cirúrgico do próprio Hospital Albert Einstein. O procedimento durou cerca de 6 horas, sob os cuidados do experiente cirurgião oncologista Marcelo Bueno, profissional respeitado na área de tumores gastrointestinais. De acordo com relatos da equipe médica, a operação transcorreu dentro do esperado. Embora delicada, a remoção dos nódulos foi feita com sucesso. No entanto, os resultados das análises pós-operatórias confirmaram a pior suspeita: Edu estava de fato com câncer no pâncreas. A notícia abalou profundamente todos os envolvidos. Amigos próximos, familiares e colegas de trabalho foram informados em particular. Ainda assim, a assessoria decidiu esperar alguns dias antes de tornar público o diagnóstico. O motivo era preservar o emocional de Edu, que ainda se recuperava da cirurgia e precisava de tranquilidade para assimilar tudo o que estava acontecendo. No sábado pela manhã, o comunicado foi enfim divulgado. Simples, direto e respeitoso, o texto dizia: "Informamos que o apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas após uma série de exames decorrentes de um mal-estar causado por infecção renal.
Ele já passou por cirurgia para a remoção dos nódulos que foi realizada com sucesso. O apresentador encontra-se em recuperação no Hospital Albert Einstein e no momento ao lado de sua família. A repercussão foi imediata. Sites de notícias, perfis de famosos e milhares de fãs começaram a comentar o caso. Muitos não acreditavam no que estavam lendo. Outros manifestaram apoio e orações pelas redes sociais. Afinal, Edu sempre foi visto como uma figura positiva, com uma energia contagiante, alguém que levava leveza às manhãs das pessoas com suas receitas, histórias e bom humor. O câncer de pâncreas é conhecido por ser um dos mais agressivos e silenciosos. Em muitos casos, ele só é descoberto quando já está em estágio avançado, o que torna o tratamento mais complexo. O fato de ter sido identificado durante a investigação de outra condição pode ter sido, de certa forma, uma sorte. Isso permitiu uma intervenção precoce e aumentou as chances de um bom prognóstico. Neste momento, Edu segue internado, em recuperação pós-operatória. O hospital não divulgou boletins diários, mas fontes próximas à família indicam que ele está sendo monitorado de perto e recebe todo o suporte necessário. A equipe médica optou por manter uma rotina de cuidados intensivos, tanto físicos quanto psicológicos, já que o impacto de um diagnóstico como esse afeta profundamente o emocional do paciente. Ao lado de Edu, Ana Hickman tem sido uma presença constante. A apresentadora, com quem mantém um relacionamento desde o fim de 2023, mostrou-se abalada, mas firme. Pessoas próximas relatam que ela tem acompanhado todos os detalhes do tratamento, dormido no hospital sempre que possível e evitado ao máximo exposições públicas desde que o caso veio à tona. Embora Ana ainda não tivesse falado oficialmente sobre o estado de saúde de Edu até então, ela foi vista deixando o hospital em silêncio, com semblante visivelmente abalado. Os fotógrafos que a aguardavam na porta do Albert Einstein registraram uma mulher fragilizada, mas determinada a manter a discrição. Ela sabia que o momento era delicado e que qualquer declaração precipitada poderia gerar interpretações erradas. Enquanto isso, as redes sociais de Edu permaneceram sem atualizações. A última postagem havia sido feita dias antes da cirurgia e mostrava o apresentador sorridente ao lado de amigos, durante um almoço descontraído. A ausência de novas publicações gerou especulações e preocupação entre os seguidores, mas também respeito. Muitos compreendiam que aquele era um momento de recolhimento, de cuidados e de foco total na saúde. Internamente, os profissionais de saúde seguem trabalhando em conjunto para definir os próximos passos do tratamento. Enquanto o Brasil acompanha apreensivo cada nova informação, uma onda de solidariedade tem ganhado força. Fãs, colegas da televisão e até mesmo pessoas anônimas têm se mobilizado em correntes de oração nas redes sociais. A hashtag #ForçaEduGuedes chegou aos assuntos mais comentados do Twitter, mostrando o quanto o apresentador é querido e o impacto de sua luta na vida de tanta gente. A batalha contra o câncer de pâncreas está apenas começando para Edu Guedes. O diagnóstico precoce, a cirurgia bem-sucedida e o acompanhamento médico rigoroso são fatores que jogam a seu favor. No entanto, ainda há um caminho longo pela frente. E nesse momento, cada palavra de apoio, cada pensamento positivo e cada oração fazem toda a diferença. Na manhã seguinte ao comunicado, algo finalmente aconteceu. Ana Hickman quebrou o silêncio e pela primeira vez, se pronunciou sobre o estado de saúde de Edu. O que ela disse emocionou a todos e trouxe um novo fôlego de esperança. Na manhã seguinte à divulgação do diagnóstico, os fãs que acompanhavam ansiosos por notícias receberam uma atualização que trouxe não apenas informações, mas também emoção. Pela primeira vez desde que Edu Guedes foi internado, Ana Hickman decidiu se pronunciar. O silêncio que antes marcava respeito e dor agora dava lugar a uma mensagem de fé, esperança e força. Em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram, Ana compartilhou uma foto discreta, sua mão entrelaçada à de Edu, com curativos visíveis e o fundo desfocado do quarto hospitalar. A legenda dizia muito mais do que palavras podiam explicar. As tempestades vêm para nos lembrar que a fé é maior do que o medo. Continuem rezando. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas não estamos sozinhos. A reação foi imediata. Em poucos minutos, milhares de curtidas e comentários surgiram com mensagens de apoio, oração e carinho. Seguidores de todo o Brasil se manifestaram, dizendo que estavam com o casal em pensamento, enviando boas energias e se colocando à disposição para ajudar de qualquer forma. O post de Ana se espalhou por outras redes sociais, sendo compartilhado por celebridades, jornalistas e páginas de fãs. Mas não foi só Ana que resolveu falar.
Mesmo debilitado, Edu Guedes fez questão de enviar uma mensagem aos seus seguidores, por meio de sua assessoria e depois em um breve vídeo nos stories. Com a voz ainda fraca, mas carregada de emoção, ele declarou: "Esse não é o fim, é o recomeço. Sei que terei que lutar muito, mas estou pronto. Deus está comigo. E com vocês ao meu lado, tudo fica mais leve." As palavras foram recebidas como um sopro de esperança. Era a primeira vez que o público via Edu após a cirurgia. Seu rosto estava mais pálido, os olhos um pouco cansados, mas o sorriso tímido ainda estava ali. A mensagem simples foi o suficiente para emocionar muitos que assistiam. Era um lembrete de que, mesmo em meio à dor, ainda havia espaço para a gratidão e para a esperança. Ana, no mesmo dia, voltou a usar suas redes sociais. Dessa vez, publicou um texto mais longo em seus stories. Ela falou sobre os dias difíceis desde que Edu começou a se sentir mal. Passamos por momentos muito difíceis. A dor, o medo, a insegurança, tudo isso faz parte. Mas também sentimos o amor de vocês, o carinho em cada mensagem, em cada oração. Isso nos dá força todos os dias. No texto, ela fez uma analogia tocante. Comparou a situação atual com uma tempestade. Às vezes, a vida nos coloca no meio de tempestades inesperadas. O céu escurece, o vento sopra forte e parece que tudo vai desmoronar. Mas é nessas horas que mais precisamos fechar os olhos, respirar fundo e lembrar que a tempestade também passa. Sempre passa. E depois dela, o sol volta a brilhar. As palavras, sinceras e cheias de sentimento, foram reproduzidas por diversos veículos de imprensa. Ana não era apenas uma figura pública, agora se tornava também um ponto de equilíbrio em meio ao caos. Sua serenidade diante da dor comoveu muita gente. Muitos que enfrentavam doenças ou dificuldades emocionais passaram a enxergar na história do casal uma motivação para continuar. Junto com a mensagem, Ana fez um pedido especial: continuem rezando. A oração tem poder. Não importa sua religião, sua crença. Quando nos unimos em amor e fé, tudo se transforma. E hoje, mais do que nunca, o Edu precisa disso. O apelo não ficou sem resposta. Igrejas, grupos espirituais, comunidades religiosas e perfis dedicados à fé começaram a organizar correntes de oração. Várias lives foram feitas em nome da saúde de Edu, com líderes religiosos de diferentes vertentes pedindo força, cura e proteção. Em um momento tão delicado, ver essa união de pessoas diferentes por uma causa comum foi algo poderoso. A assessoria de imprensa do apresentador também divulgou uma atualização sobre seu estado de saúde. O boletim indicava que os próximos dias seriam decisivos. A cirurgia foi bem sucedida, mas o pós-operatório exige cuidados redobrados. O paciente está sendo acompanhado de perto pela equipe médica. Os próximos dias serão delicados, e contamos com a compreensão de todos quanto à privacidade da família neste momento. Apesar do tom cauteloso, a nota também trazia uma centelha de otimismo. A equipe médica destacava a força de vontade de Edu, sua boa resposta inicial ao procedimento e a importância do apoio emocional que vinha recebendo. Segundo um membro da equipe que preferiu não se identificar, o apresentador tem mostrado uma postura muito positiva desde que acordou da cirurgia. Ele está confiante. Quer saber de tudo, pergunta sobre cada detalhe. Está determinado a vencer essa batalha. Enquanto isso, nas redes sociais, Edu começou a compartilhar algumas das mensagens que recebia. Em seus stories, repostou vídeos, imagens e palavras de fãs que declaravam amor, força e esperança. Em uma das postagens destacou: cada mensagem que chega é como um abraço no coração. Obrigado por tudo. A conexão com o público sempre foi um dos pontos fortes de Edu. Desde o início da carreira na televisão, ele se mostrou uma pessoa acessível, carinhosa com os fãs, sempre disposto a responder comentários, fazer fotos e atender aos pedidos com paciência. Agora, essa relação se mostrava mais importante do que nunca. Ele não estava sozinho, tinha um país inteiro ao seu lado. Mesmo com todas as dificuldades, havia uma energia diferente no ar. Como se ao se pronunciar, Ana tivesse aberto uma janela por onde a luz voltava a entrar. Muitos que estavam tomados pelo medo passaram a se sentir mais confiantes. Não porque o problema havia desaparecido, mas porque perceberam que estavam diante de duas pessoas fortes, humanas, mas firmes em sua fé. Nos bastidores, os médicos já planejavam os próximos passos. Os exames complementares ajudariam a entender o estágio do tumor e quais seriam os tratamentos mais indicados. A quimioterapia era uma possibilidade, mas tudo dependeria da avaliação final da equipe de oncologia. O importante no momento era garantir que Edu estivesse bem o suficiente para seguir em frente. Ana, por sua vez, decidiu adiar todos os compromissos profissionais.
Cancelou gravações, reuniões e eventos para permanecer o máximo de tempo possível ao lado do marido. Ela sabia que sua presença era essencial nesse momento. Era o elo entre o Edu de agora e o Edu de sempre. E ela estava determinada a não deixá-lo cair. A decisão da apresentadora foi compreendida por todos. Esse gesto só aumentou a admiração que o público já tinha por ela. Em tempos em que tantas relações parecem frágeis, a atitude de Ana mostrou amor verdadeiro, companheirismo e coragem. À medida que os dias passavam, mais mensagens de apoio chegavam. Celebridades, colegas de emissora, cozinheiros renomados, antigos parceiros de programa e até ex-funcionários manifestaram solidariedade. Alguns enviaram vídeos, outros mensagens escritas. Mas todos, sem exceção, expressavam o mesmo desejo: ver Edu bem novamente. No fim da noite, Ana publicou uma última mensagem. Breve, mas cheia de sentimento. O amor nos sustenta. A fé nos guia. E vocês nos fortalecem. Boa noite. Continuem orando. Com essas palavras, a noite se fechava. Mas o sentimento de união continuava firme. Todos aguardavam o dia seguinte com o coração apertado, mas cheio de esperança. Com o diagnóstico de Edu Guedes confirmado e o pronunciamento emocionante de Ana Hickman ainda repercutindo, a solidariedade ganhou corpo. Não apenas os fãs anônimos, mas também colegas de profissão, artistas, apresentadores, influenciadores começaram a se mobilizar em uma grande corrente de apoio. A história do casal comoveu o país e o sentimento geral era de esperança, fé e torcida pela recuperação de Edu. Nos principais programas de televisão, o assunto ganhou destaque. Na Record, emissora onde Ana apresenta o Hoje em Dia, o clima foi de emoção e respeito. Logo no início da edição de segunda-feira, os colegas de bancada se pronunciaram. César Filho, visivelmente tocado, enviou um recado direto ao amigo: Edu, você é forte. Você vai vencer. Estamos todos com você. Ao lado dele, a apresentadora Renata Alves complementou com lágrimas nos olhos: a Ana é uma mulher de fibra, e o amor de vocês é uma inspiração. A gente acredita na cura. Outros programas seguiram na mesma linha. No Mais Você, Ana Maria Braga, que também já enfrentou o câncer, dedicou alguns minutos para falar de Edu. Ela lembrou com carinho das vezes em que o apresentador esteve em seu programa e o definiu como um homem gentil, talentoso e de coração enorme. Ana Maria, emocionada, disse: Edu, se você estiver me ouvindo, saiba que não está sozinho. Essa luta é de todos nós. Na CNN Brasil, Renata Ceribelli destacou o exemplo de união que Ana e Edu estão dando ao país. Em tempos tão difíceis, ver um casal enfrentando juntos um momento como esse, com fé e serenidade, é algo que nos inspira a acreditar no amor verdadeiro, afirmou. A mesma abordagem foi seguida por outros nomes conhecidos da TV, como Fátima Bernardes, Rodrigo Faro e Eliana, que também deixaram suas mensagens públicas. As redes sociais se transformaram em um grande espaço de solidariedade. No Instagram, o vídeo publicado por Edu com a frase "Esse não é o fim, é o recomeço" já havia ultrapassado a marca de 5 milhões de visualizações. Nos comentários, famosos como Luciano Huck, Sabrina Sato, Fernanda Gentil e Luan Santana deixaram mensagens de carinho e otimismo. A vida é feita de batalhas, Edu. E eu sei que você vai vencer essa, escreveu Huck. Força, Ana. Que Deus esteja com vocês a cada segundo, comentou Fernanda. Além da comoção pública, os comentários também tocaram em algo que muitos vinham observando nas últimas semanas: a felicidade evidente de Edu e Ana. Desde que assumiram um relacionamento, o casal vinha esbanjando sorrisos, carinho e cumplicidade. Em entrevistas e publicações nas redes, os dois não escondiam a alegria de estarem juntos. Em cada foto havia afeto genuíno. Era possível ver nos olhos de ambos que aquela relação era especial. Por isso, para muitos, o diagnóstico de Edu foi como uma pancada. Era como se o destino tivesse tentado interromper um capítulo bonito de uma história de amor que ainda estava sendo escrita. Mas ao invés de se deixar abater, o casal escolheu enfrentar a tempestade com a mesma força que vinha demonstrando em público, juntos, lado a lado, um fortalecendo o outro. Muitos fãs fizeram questão de lembrar desses momentos de alegria em suas mensagens. Comentários como "Vocês formam um casal lindo que inspira a todos nós. Isso vai passar e vocês sairão ainda mais fortes", ou "A felicidade de vocês é visível. Ela vai vencer a dor", inundaram as redes. Outros relembraram vídeos recentes em que o casal cozinhava junto, ria, trocava olhares carinhosos a momentos simples que agora ganhavam ainda mais valor. A história de Ana e Edu sempre chamou atenção por ser construída com base na amizade, no respeito e no apoio mútuo. Eles se aproximaram em um momento em que ambos passavam por transformações pessoais profundas.
Ana enfrentava o fim de um casamento conturbado, marcado por denúncias, desafios judiciais e grande exposição mediática. Edu, por sua vez, buscava a estabilidade emocional após um período de reclusão. Quando se encontraram, tudo mudou. A relação cresceu com naturalidade. Primeiro como amigos, depois como parceiros e por fim como casal. A maneira como lidaram com a exposição, sempre com discrição e respeito, conquistou o público. Não havia exageros nem espetáculos. Havia afeto verdadeiro, construído dia após dia. Talvez por isso o diagnóstico tenha tocado tantas pessoas. Era como ver um casal querido sendo posto à prova e resistindo com dignidade. Em programas de rádio, portais de notícia e vídeos no YouTube, muitos jornalistas também destacaram os desafios que Ana tem enfrentado nos últimos meses. Além de lidar com um novo relacionamento, a apresentadora vinha encarando processos na justiça envolvendo seu ex-marido, Alexandre Correia, que chegaram a incluir denúncias graves de violência doméstica e ameaças. Em meio a tudo isso, Ana não recuou. Manteve o trabalho, cuidou do filho e seguiu adiante. Agora, diante da doença de Edu, mais uma vez ela se mostrava firme. Nas imagens divulgadas na saída do hospital, embora abatida, Ana caminhava com passos decididos. Os cabelos presos, a roupa simples, o olhar cansado revelavam o peso das emoções, mas também a força interior de quem sabe que não pode desmoronar. Essa força não passou despercebida. Nas redes sociais, milhares de mulheres deixaram comentários de apoio e identificação. Ana, você representa todas nós que já tivemos que ser fortes quando tudo desabava, escreveu uma seguidora. Ver você lutando ao lado do Edu me inspira. Você é luz, disse outra. Essas manifestações não só fortalecem Ana, mas também ajudam a mostrar que a dor compartilhada pode, sim, ser transformada em união. A expectativa pela recuperação de Edu é grande. Segundo a equipe médica, a fase mais crítica do pós-operatório será nos próximos 7 dias. Nesse período, será feito o acompanhamento de possíveis sinais inflamatórios, rejeições ou complicações que possam surgir. Caso tudo ocorra dentro do esperado, ele poderá iniciar o tratamento complementar fora do hospital, com sessões de quimioterapia e acompanhamento multidisciplinar. Mesmo com os riscos, os médicos demonstram cauteloso otimismo. A descoberta do nódulo durante os exames de infecção renal foi, segundo os especialistas, um fator que pode ter salvado a vida do apresentador. Em muitos casos, o câncer de pâncreas só é descoberto em estágios muito avançados. No caso de Edu, a chance de um tratamento eficaz é real, especialmente se ele responder bem à fase inicial da recuperação. Diante de tudo isso, o desejo que domina o coração de quem acompanha essa história é um só: que a felicidade do casal não tenha sido interrompida, mas apenas adiada por um tempo. O sentimento é coletivo. Há uma nação torcendo. Uma torcida silenciosa, mas poderosa, feita de orações, pensamentos positivos e esperança. E enquanto o tempo se encarrega de curar as feridas físicas, Ana e Edu seguem firmes. O amor deles, testado pelas circunstâncias mais difíceis, continua sendo a maior prova de que mesmo em meio à dor, a felicidade ainda pode florescer. Naquela noite, o silêncio tomou conta da casa hospitalar. Mas nas redes, nos lares, nas orações de cada fã, uma só frase se repetia: vai dar certo.